E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui falando sobre o livro Somos Todos Sacerdotes. Então nós tivemos aí uma série durante esses dias e nós queremos continuar falando sobre isso. A intenção de trazer para cá é para que a gente ainda consiga crescer, volte e reveja algumas coisas. Então eu volto a falar, né? Aqui é um começo de uma conversa e nós vamos mergulhar ainda mais ao longo do tempo. Então nós temos essa série, que é uma série de abertura, para que depois a gente desenvolva isso mais a fundo. Então, a gente está falando sobre o sacerdócio e que todos nós temos responsabilidade de ser sacerdotes, né? Em 2 Pedro 9 diz que o reino do Senhor é um reino de sacerdotes. Então só existe uma maneira de pertencer a esse reino, sendo um sacerdote, né? E sacerdote é uma função, é um lugar, é uma posição de acesso ao Senhor, né? Um acesso que foi quebrado lá no pecado de Adão e Eva, e com o pecado de Adão e Eva nós fomos desconectados, né? Nós fomos separados da presença do Senhor. E para isso, para nos conectarmos de novo, o Senhor então institui uma lei que ela precisava ser seguida, que ela precisava moldar de novo as nossas vidas para que a gente voltasse a ter acesso a isso. Mas o povo precisava de uma expressão disso, o povo precisava ver isso na vida de alguém. Então o Senhor levanta Arão. Arão é o primeiro homem na Bíblia que ele é constituído sacerdote. Ele é levantado por Deus como sacerdote do povo de Israel. Tá bom? Então a gente vai falar sobre algumas coisas aqui. Eu trouxe uma colinha para que eu não me perca. E aí vocês vão me ajudando, vão relembrando em alguma coisa. Qualquer coisa você pode deixar aqui embaixo anotado, alguma dúvida, e a gente vai para frente. Tá bom? Então, como eu disse, a lei ela foi designada para convencer o homem do pecado e do juízo. Mas aí precisava ter uma expressão. Então, o Senhor institui o sacerdote para que ele fosse uma expressão do modelo que Deus desejava. Então, Arão ele é instituído e é levantado para levar o povo com o ensino de adoração. Ele é levantado para trazer conhecimento ao povo de quem Deus era, o que Deus queria e o zelo sobre essas vontades do Senhor. E, basicamente, ele tinha três características, né? Que eram estar na presença de Deus, interceder pelos irmãos diante de Deus e levar os seus irmãos até Deus. Então, o sacerdote, ele necessariamente precisa estar na presença de Deus, ele intercede pelos irmãos que estão à sua volta e ele, trazendo esse conhecimento, esse ensino, o desejo do Senhor é que a nação se torne como esse sacerdote, então tem uma vida ligada e conectada novamente com o Senhor. E nós também lemos, né, sobre algumas nomenclaturas, né, que o escritor ali ele coloca de sacerdócio. É importante a gente fazer aqui um asterisco, porque essas nomenclaturas elas não são bíblicas no sentido que elas foram instituídas ou faladas por alguém ali na Bíblia, mas elas foram aqui direcionadas para que a gente entenda que em todos os setores da nossa vida, independente do nível onde você esteja, o sacerdote ele é necessário. E o primeiro exemplo que a gente vai ter e que o autor nos dá é o exemplo de Jó. Jó, ele era um sacerdote de sua casa e ele tinha algumas características, né? Ele esperava, ele queria ali que seus filhos tivessem uma vida correta diante do Senhor. E ele vivia de maneira íntegra e correta. É isso que a Bíblia diz sobre ele. Ele se desviava do mal e oferecia sacrifício pelos seus filhos. E ele cria que, com profundo respeito e obediência, num Deus único e santo. E esse respeito, essa obediência ao Senhor o levava a ter uma vida de devoção, uma vida de sacerdote, não somente sobre ele, mas pelos seus filhos. E o porquê disso, né? Nós precisamos tomar essa posição realmente de sacerdócio do nosso lar, né? De barrar, né, contra os contra-ataques do mal, contra todas as setas do maligno, né? Nós precisamos ser responsáveis pelo nosso lar, pela nossa casa, pela comunhão, para que os nossos filhos também sintam a presença do Senhor, para que os nossos filhos
sejam guiados pela maneira que o Senhor nos pede, nos manda que andemos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o sacerdócio tribal, que a gente vê de Melquisedeque, né? Ele exercia uma liderança civil e religiosa. A Bíblia diz que ele era um rei de um povo. Então, ele exercia uma liderança religiosa, porque ele era sacerdócio do Senhor também, e ele exercia também uma posição de autoridade sobre aquele povo. E ele era um conhecedor e praticante da adoração. Ele cria que o padrão de Deus deveria ser imitado, a ponto de se tornar um padrão de sacerdócio. Então, a vida dele demonstra isso, que ele, tentando ser esse padrão, aquilo que Deus havia ensinado, ele se tornou até um padrão de sacerdócio até descrito na Bíblia. Então, a conclusão é que não basta saber. Nós precisamos conhecer de Deus e ter uma vida prática de adoração com a nossa família, com as nossas finanças, com os nossos talentos e opinião, tempo e devoção. Então você começa a ver que a vida de sacerdócio, ela não é só para um núcleo, ela não é só para um ministério, ela não é só para uma classe social, ela é para todas. E o terceiro ponto que a gente vai ver é o sacerdócio nacional. E o sacerdócio nacional a gente consegue ver na vida de Samuel. Nada com Deus, é importante a gente falar aqui, nada com Deus, que Deus se envolva, permanece pequeno. Grava isso na sua mente. Nada que Deus se envolva permanece pequeno. Então a família, ela se torna uma tribo, que também se torna uma nação, e assim vai. Então Samuel, ele liderava a nação de maneira civil, profeticamente e exercendo juízo sobre o povo. Então ele exercia uma liderança civil, porque ele era a pessoa que tomava as decisões ali sobre a nação, era a pessoa que trazia ali as tribos a um consenso. Ele era um profeta, então ele exercia também uma liderança profética e também sobre juízo, porque ele também era um dos juízes ali do povo. E ele era usado por Deus para levar ao povo um genuíno arrependimento e se dedicar a uma vida de adoração ao único Deus. Ele cria que um povo submisso e com uma vida de adoração ao Senhor era uma expressão de nação que Deus desejava. Então você vê muito isso na vida de Samuel, ele levando o povo a uma vida de arrependimento, a uma vida de santificação, porque ele acreditava que era isso que Deus desejava e queria daquele povo, tá bom? E o porquê de tudo isso? Você vai conseguir conectar e linkar que o desejo do sacerdote é fazer expressão, é tornar aquilo que está na vida dele expressão também na vida do outro. E também era assim na vida de Samuel. Ele queria trazer esse arrependimento dos pecados. Então, nessa mesma fase aí da Bíblia, a gente começa a ver idolatria, pecados ali sendo contados na Bíblia, e todas as vezes ele volta ao povo trazendo essa vida de arrependimento, trazendo essa reconstrução, trazendo essa santificação. E aí nós também temos o sacerdócio de Arão, né? Que ele exercia liderança sobre os sacerdotes. Então ele era como se fosse um pastor de pastores. Além de julgar as questões do povo, ele era o único a ter acesso ao Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Então, o que ele fazia? Ele era um porta-voz profético da autoridade de Deus. E como ele fazia isso? Ele estabelecia o zelo e a adoração ao Senhor. E ele fazia isso porque ele cria que o governo de Deus sobre a nação era a expressão de nação escolhida pelo Senhor. Então ele acreditava que a expressão da nação, que é do Senhor, era ser governada por ele, era ser guiada por ele, ela ter os padrões daquilo que o seu Senhor, aquilo que o seu rei mandava, ordenava. Um outro tema que a gente consegue enxergar no meio disso tudo, de sacerdote, é o sacerdote de Jesus. Mas aqui a gente começa a resetar a história, né? Como a gente já tinha falado antes, a lei ela foi designada para convencer o homem do pecado e do juízo e mostrar a necessidade de eliminar o seu pecado. Mas isso precisava vir de alguém que fosse a expressão de quem Deus era, daquilo que Deus desejava. Mas embora o sacerdócio, né, os sacerdotes daquelas pessoas que a gente acabou de se referir, serviram muito ao povo, servem até hoje
de inspiração para nossas vidas, e eles serviram de maneira admirável. Ainda não era perfeito, ainda não era um sacerdócio perfeito. Nós precisávamos de uma expressão sem mancha, uma expressão sem mácula. Então, Jesus, ele não foi apenas o sumo sacerdote de Deus aqui na terra, ele também era o próprio lugar de encontro de Deus com o homem. Ele tabernaculou conosco e apresentou o sacrifício e foi o próprio sacrifício. Então Jesus era tudo no único só, aquilo que nós desejávamos, aquilo que nós não tivemos perfeições nas pessoas, nos homens que vieram anteriormente. Jesus vem e concretiza tudo isso numa pessoa, num Deus que era santo e inculpável, sem mancha e mais alto do que os céus. Ele era eterno e permanente, o sacerdócio dele não voltaria mais, ele era eterno, é um sacerdócio eterno e permanente, depois dele não há outro, e ele também estabelece uma nova aliança. Então, ele era santo e inculpável porque nele não havia e não há falhas, e é um sacerdócio de cordeiro, de um rei e de um servo. Por que ele é eterno e permanente? Porque não existe substituto. Não existe substituto para esse sacerdócio. E porque ele traz uma nova aliança? Porque quando muda o modelo, também muda as leis e regimentos daquela aliança. Hoje nós não estamos mais sobre o regime da lei, onde todos falharam. Eu falhei e você também falhou. Mas nós estamos agora sob o regime da graça, que tudo é para ele e por ele. Amém, meu irmão? Então, em Cristo nós somos aperfeiçoados e temos acesso ao Pai, pois temos o perfeito sacerdócio que está à direita de Deus. Por isso, devemos buscar a Deus com confiança, não porque merecemos, não porque nós fazemos boas obras ou porque nós temos com que vangloriar, porque nós não temos, mas porque temos um fiador que é santo, que é inculpável, sem mancha e mais alto do que os céus. E todo aquele que nele crê é beneficiado pelo seu sacerdócio, pelo seu sacrifício. Se você, assim como eu, está derramado, está sobre esse sacerdócio, sobre esse sacrifício, você é aperfeiçoado e coberto pelo sangue do Senhor Jesus. E agora, nós começamos a ver o último agora que eu vou me referir aqui, que é o sacerdócio cristão, que agora é eu e você, né? Nós começamos aqui falando que o título é esse aqui, ó. Somos todos sacerdotes. E é a intenção real disso aqui, eu e você, nós somos sacerdotes do Senhor. Então, o sacerdócio cristão, primeiramente, ele não é uma função, ele é uma posição. Então, sacerdote não é só aquele que está ministrando na igreja. Sacerdote não é só aquele que tem funções na igreja. Sacerdote não é aquele designado eclesiasticamente sobre alguma função na igreja, presbítero, pastor, evangelista, diácono, obreiro, não. Sacerdote não só são esses, sacerdotes somos todos aqueles que querem fazer parte do reino do Senhor. Sacerdote é uma função de acesso, que te conecta de novo com aquilo que foi quebrado lá atrás. Tá? Nós fomos redimidos para sermos casas da presença de Deus, num lugar de adoração. Você e eu somos uma casa de adoração. O reino de Deus não é com sacerdotes. Presta bastante atenção nessa frase. O reino de Deus não é com sacerdotes, mas ele é de sacerdotes. Só existe uma maneira de você entrar no reino de Deus, é sendo um sacerdote. Por isso eu te convido aí você a tomar a posição, a tomar o seu lugar nesse reino, porque eu quero te encontrar lá no céu. Então nós somos chamados para servir, nós somos chamados a servir ao Senhor e a servir aos santos e chamados a servir ao mundo. Nós precisamos ajustar a nossa vida ao que Deus quer, nós precisamos ajustar a nossa vida a esse reino de Deus, porque quando exercemos uma vida sacerdotal, nós nos conectamos de novo com Deus, tanto para receber quanto para dar o que Ele tem. É isso, meu irmão, que Deus te abençoe.